Salve, amigos, mais um Super Podcasts Experts, o podcast de maior audiência. Não fala isso, ela fica contrariada. Pronto. Maior audiência da Escola de Negócios Bootcamp. Meu irmão Zé Andrade e eu estamos aqui para apresentar uma dupla. Aliás, nós vamos levar meia hora apresentando o currículo de cada um aqui. Andrade, como é que vai rolar isso? Eu vou deixar na tua mão, porque assim, vai ser o programa de maior audiência de todos que já tivemos. Pode falar palavrão? Manda. Porra nenhuma! Vou apresentar ninguém. Quem do segmento de segurança e facilities não conhecer essa dupla, não conhece ninguém. Vergonha. Então assim, hoje eu tenho a honra de receber aqui, nós temos a honra de receber aqui os nossos irmãos Antônio Neves e Antônio Garuti. Então, dois S com dois Antônios. Que dá vai isso? Dar uma dupla sertaneja aí. No mínimo, né? Duas no duplas mínimo. sertanejas muito boas. E estão aqui para falar da imersão de operações e estratégia do Bootcamp. A melhor imersão que existe nesse Bootcamp. Melhor que a sua, Ozawa. Não adianta chorar, não. Eu sei que você tem NPS de 100, 3 vezes, mas assim, a imersão dos caboclos é boa. 200. Então eu queria que vocês falassem sobre essa imersão que vai ocorrer nos próximos dias 10, 11 e 12, com essa dupla do barulho. Olha que nome bonito. Acho que é a Yara que escreveu esse nome. Transformando problemas em lealdade, suas operações de segurança elevadas a outro patamar. Bora, meus irmãos, é com vocês. Tá assustado, Garuti. Eu tô com medo. Sarrafo é alto. Eu tô com medo também. Tô com medo, mas vai lá, Garuti. Depois dessa introdução aí, não Tá tem nem contigo. palavras pra começar. Não dá nem pra falar em ordem alfabética, porque é tudo Antônio. Eu vou tomar um café. Há uma confusão, é muito Zé e muito Antônio, né, por metro quadrado, né? Uma sala desse tamanho, mas é muito Zé. Essa foi a melhor. Bom, cara, primeiro uma honra, obrigado pelo convite, né? A gente estava ansioso, né, por esse curso, já está chegando, faltam alguns dias apenas. Vamos trazer um pouquinho da realidade do mercado de segurança, vamos deixar aí o currículo para o pessoal olhar no LinkedIn, acompanhar as redes aí, tá fácil, né, a gente está bem ativo aí. O Neves deu uma sumida, mas ele tem uma história longa aí, o lastro é grande. Então, para quem ainda tiver interesse no curso, nós vamos falar muito sobre pequena e média, vamos dar uma pincelada nas grandes, vamos falar sobre tomador de serviço, prestador, as dores do mercado, como ter uma estratégia adequada para ter margem. Margem não é um pecado, tem que ter lucro, empresa sem lucro não se sustenta, porque o custo operacional é alto, principalmente para quem quer entregar. Vamos deixar para o Neves complementar aí como tomador. Isso aí. Ô Zé, que orgulho estar aqui, que honra minha estar aqui mais uma vez, nesse local aqui, que eu imagino o quanto de conhecimento é projetado aqui nessa mesa. Eu acho que a mesa de 1 centímetro quadrado de maior conhecimento do mercado aqui de segurança e facilities. E prevenção de perdas, mais ou menos, Ozawa, mas bem mais ou menos. O Ozawa nunca ganhou, né? Nunca. Desde a época que a gente tava no CT. Tacada de mestre, não, né? nunca ganhou. Mas ele é recordista agora, ele já bateu mais de 1000 visualizações. O cara tá... Ele insiste, cara, ou ele paga o robô, é um dos dois, né? Ele é persistente. Ele tem a diretora a favor dele. Então é isso, é o querido. Tem um fatorzinho aí importante aí. Mas olha, é uma grande honra estar aqui, que bom que estamos aqui na casa do Bootcamp. E a gente veio aqui falar da nossa imersão de operações de segurança, que vai acontecer agora no dia 10, 11 e 12. Estamos correndo na reta final aqui do material. E por que correndo? Porque é muito dinâmico, né? Operações de segurança é isso. É muito dinâmico. A gente está avaliando agora alguns pontos ainda de um material que já vem sendo produzido há algum tempo, e a gente falou assim, mas falta isso. E o meu camarada Tonho aqui, né, falou, não, mas falta mais, e vai faltar sempre, né? E a gente vai falar com pequena e média empresa. A gente fez algumas imersões de segurança, muito olhando grandes empresas, grandes contas, mas o pequeno e o médio tomador de serviço e prestador de serviço também tem uma fatia grande no mercado, né? A maior fatia até. Acho que é uma das maiores fatias de mercado. Então, como alcançar aquele tomador? Como fazer uma planilha de custo, né, Garuti? É importante. Que as pessoas esquecem a margem, né? Como seguir numa
uma contratação, e a gente fala muito de certame, bidding, e pro pequeno e pro médio o tomador não tem certame, bidding. Tem relacionamento, tem network, tem uma série de outras condições que a gente vai explorar muito nessa imersão. Então, diferente de outras imersões, o nosso público que vem aí, ele vai ter uma conexão com pequenos e médios desafios. E claro que a gente também vai falar de grandes contas aqui, mas o foco está em pequeno, médio, prestador e tomador de serviço. Tem muita coisa boa para a gente falar nesse final de semana. Começar pequeno e pensar grande. Não é que não vai ter as grandes contas, né? Mas precisa ser um passinho de cada vez. As grandes contas traz para vocês uma experiência incrível, tá certo? Porque lida com grandes quantidades, valores, grandes fornecimentos. Você tem muita experiência em áreas nacionais de atuação, nas empresas que atua e onde atua hoje. Então isso traz essa conotação daquela experiência do grande. E dá vontade da gente falar que teve grandes cases no currículo da gente de atendimento. Mas eu acho que a grande sacada dessa imersão é essa conversa com o cara que é o pequeno e o médio, porque ele almeja em atender a grande empresa com a mesma qualidade local que muita gente, às vezes, não dá conta de atender nacionalmente, principalmente empresas da tua área, né, Garuti? Como é que vocês veem essa experiência bacana de falar com esse nível de gente que vai elevar o conhecimento deles para poder fazer um atendimento com mais qualidade? Acho que esse que é o problema, na verdade, né? O pequeno e o médio, eu falo mais do pequeno, assim, pô, ele quer entregar diferente, né? Ele montou o negócio, às vezes é o cara que pegou o dinheiro da vida dele, foi consultor, foi gerente e tal, ele quis montar o negócio. Ele tem que dar certo ou dar certo. O cara não tem como errar. Ele não pode errar, Ele só né? tem um tiro. E aí o cara às vezes esquece da margem. E para entregar com qualidade, cara, tem que ter investimento, tem que ter um staff competente para isso, tem que aplicar grana, não tem jeito. E aí se ele focar de cara num contrato médio e grande, a tendência de dar errado é muito maior, porque a exigência também é muito maior. Sim, sim. Então, uma dica assim de cara, tenta regionalizar primeiro. Mesmo que você ataque o médio, mas tenta próximo da tua empresa, da sua sede, onde o custo operacional é controlado, onde você não tem que aumentar toda hora o administrativo operacional. Porque o grande, cara, a exigência também é lá em cima. Eu tenho certeza que a maioria do pessoal, maioria não, né? Mas uma grande parte, pode ser que nunca nem ouviu falar de SLA, de KPI. E às vezes, nesse momento, não é nem hora disso mesmo. Nós vamos falar sobre isso lá, mas para atender o pequeno e médio, talvez tenha outras coisas mais importantes aí que o cara tem que investir. Muita empresa não tem um plantão 24 horas, não tem uma base. O cara atende em casa. E eu sei que é normal, e não tem problema nenhum em relação a isso. A gente estava no último podcast aqui conversando, o Bando até falou de fiscalização no nosso mercado. O único mercado que tem fiscalização é a vigilância, pô. Sim. E é a fatia menor. Sim. O outro mercado de terceirização, que estão falando de portaria, controle de acesso, limpeza, recepção, bombeiro, fiscalização que tem. Não existe. Então não tem irregularidade nenhuma. É uma questão de qualificação, nós falamos muito disso agora, né? Do tomador qualificar antes de contratar. Então tem muita coisa para investir antes de muita coisa aí para atingir o médio e o grande. E a gente conversava um pouco antes nos bastidores, né? Eu conversei um pouco com o Garuti. Foi muito legal a sacada, né? Ele falou, pô, a gente vai falar de algumas coisas que talvez esses caras nem tenham ouvido falar, mas que fazem toda a importância para a saúde financeira de uma empresa. Vamos falar de valuation, né? Falar de budget, falar de margem, ou seja, a parte da educação financeira que muitos de nós não tivemos, deveria ser uma matéria obrigatória na grade escolar. Educação financeira, já falamos disso aqui num programa, trouxemos um especialista, um investidor especialista do assunto. Isso deveria fazer parte da grade escolar, mas principalmente para o empreendedor. Muita gente hoje o cara que aposta o seu sonho, né? Tem lá não tem um plano B, o plano B é fazer o plano A dar certo, e o cara não consegue colocar no papel, fazer um business plan, né? Fazer um plano de negócios, fazer tudo, até onde ele pode ir, qual o tamanho de passo que ele pode dar, e acaba quebrando a cara, né? Então acho que você trazer a importância e colocar luz nesse assunto é de suma importância. Nós batemos um papo lá fora, pô, exatamente isso. Precificar correto antes, né? Aqui, aí o cara vê um contrato, falou de 1 milhão, o olho brilha do cara, né? Às vezes gasta 2 para pagar 1. Exato. Ele lembra do 1 milhão e esquece do sabugo, né? É duro, né? Não vem sozinho, né? Sabugo 1 milhão não vem sozinho, né? É duro, né?
E assim, a gente fala muito do... Você fala muito isso, aliás. Muito, muito mesmo. Desde que eu te conheço, tem alguns anos, né? O básico bem feito. Até onde você pode ir? O arriscar faz parte do empreender. Aliás, eu acho que é o verbo que mais se fala no empreendedorismo. Eu acho que é o arriscar. Tomar Né? risco, a gente Tomar risco. risco, Todo, né? O arriscar, tomar risco. Mas até que ponto o apetite ao risco é tolerável? E aí você vê eu vejo muito, eu tenho um currículo de empresas grandes, né, de contas grandes, mas eu vejo alguns aventureiros batendo lá na porta, e você olha ali o perfil da empresa, o escopo, essa empresa não tem caixa, saúde financeira para aguentar aqui 1, 2 meses de tempo de prazo de pagamento. E ele está arriscando. E aí tem uns tomadores que são mais malucos ainda, que aposta para ver. A conta volta para ele. Sim. Né? Ou pior, aposta na condição que o cara vai quebrar, ou ele gatilhou um ano, 2 anos, talvez, e parte para outro, sem nenhuma consciência ou responsabilidade social sobre aquelas pessoas que estavam protegendo o teu patrimônio. Então, não é nenhum demérito ser pequeno, não há nenhum demérito ser médio e tampouco ser grande. Cada um no seu espaço. E o básico bem feito, um passo de cada vez. E uma coisa que o Garuti falou muito bem aqui, né? Até que ponto você tem condições de avançar num determinado cliente, local, regionalizado, nacional. Não é todo mundo Aliás, tem poucas empresas hoje de segurança, talvez 4 ou 5, acho que 4 já é muito, que está nos 26 estados. Não tem nem autorização. Mas várias outras estão vendendo serviço nos 26 estados. Eu não sei que mágica Incrível, é essa. Até essas que você citou aí, elas têm muita parceria para atender, né? Sim. Elas estão numa pegada de aquisição, né? Muito forte para conseguir atender, porque a gente falou, serviço tudo bem, você atende. Agora, vigilância tem que ter filial, cara. Isso é um custo operacional que não tem como tirar do bolso, não. E nós vamos falar muito sobre custo operacional, vai ser até meio chato, porque nós vamos abrir alguns números de turnover, de FT, né? O quanto custa isso, cara? Quanto O cara custa precisa saber, né? Como que funciona a mesa de operações? O que adianta você ter uma mesa de operações que não trata o problema, que só anota, que depois sobe lá pro departamento pessoal e o cara já fez 15 minutos a mais, já entrou 15 minutos, meia hora num contrato pequeno é prejuízo. É prejuízo. E ninguém faz essa conta. E o cara trabalha com uma margem lá de 68% de encargos, nós falamos lá fora, ele não pode errar. Ele não pode errar, porque se ele errar, ele vai tirar do bolso. O vendedor, aquele vendedor, ele vai lá e comemora, né? Fechei um contrato! Naquele mesmo momento que o vendedor comemorou, o dono, presidente, CEO, né? Começa a descabelar, porque ele já começa a pagar ali o VT, o VA, o VR. Ô, Nery, você falou um negócio, sabe o que eu falei pro comercial no segundo semestre? Eu falei pra ele assim, ó, segundo semestre é planejamento pro 2024, cara, para de vender. Parar de vender? Sim. É uma estratégia. Sim. Claro que a gente não consegue, porque hoje a gente consegue. Né? Graças a Deus a gente tem uma venda orgânica, que então não tem como nem segurar. Sim. Mas assim, eu tô brincando, porque hoje a gente já tem uma estrutura, obviamente, para atender isso. Mas o pequeno, e quando eu era pequeno tinha essa noção, é fluxo de caixa, bonitão. Você tem que colocar aí 45, 60 dias. E o que o Neves falou é verdade, é 2 benefícios e uma folha inteira antes de receber o primeiro faturamento. E hoje não tem mais nada após, não, é tudo pré. E isso se o tomador não te pedir 90 dias, 120 dias, que tá muito comum no mercado que separa os meninos dos adultos, né? Exato. E aí você tem grana para fazer isso? É investimento na veia, não tem. Você não tem e se você não pagar o benefício, caixa, o cara não vai trabalhar. Não é igual um produto, equipamento, que você quebrou, troca, manda para garantia, não sei o quê. Não, o cara não vai, cara. Então, assim, tem muita coisa que... Tem muita dor, mas tem solução. Nós vamos apresentar algumas coisas, alguns controles, de certa forma, simples, que eu também gosto de RP, gosto de sistema e tal, mas se precisar fazer uma planilha lá do Excel, dá para fazer também. Isso é legal, é a virada de chave. Eu queria ouvir em relação... O Neves tem muita experiência nessa coisa de trabalhar em empresa grande e olhar para o mercado e entender quem são aqueles que poderão ser os fornecedores dele, né?
Você disse que a sua empresa você não é mais pequeno, mas Não. você não é um gigante, você está bem localizado, bem focado. Mas a gente tem ouvido, inclusive lá nos eventos do Sob Tensão, que a gente esteve recentemente aí do Bootcamp, a gente tem ouvido do pessoal o seguinte, até o próprio Marçal já falou isso várias vezes, né? A dificuldade que tem de empresas menores de fazer o atendimento, porque muitas vezes eles querem buscar alguma coisa que seja regionalizada para fazer o atendimento. Isso cria uma dificuldade para o pequeno e para o médio. Ou ele tem que ter uma boa parceria de alta confiabilidade, ou ele vai ter que realmente amargar essa perda para um cara grande. Como é que você atua nessa área e você olha para esse cara pequeno e médio que você vai estar encarando eles agora nesses 3 dias da imersão? Que orientação você passa para eles poder atingir uma pessoa como você numa empresa do porte da sua? Vamos mudar o prisma. Será que o pequeno quer trabalhar para um grande? Vamos mudar o prisma. Exato. Quais são os pré-requisitos ou as exigências de se trabalhar para uma corporação muito grande? Às vezes a pessoa almeja muito uma grande marca, um grande nome, uma grande bandeira, uma grande conta. Mas será que ela está preparada ou ela quer enfrentar as exigências daquele player grande? Eu estou falando aqui de ASO, coisas básicas, exame de aptidão, de saúde, que tem as, sei lá, 37 NRs. O cara, mas ele vai subir na altura? Não, ele não vai subir na altura, mas precisa, porque alguém da empresa falou, mas a empresa vai pagar. Em tese. Você já participou de uma licitação que você esmaga e vai esmagando até a bota com biqueira de aço? Mas ele não vai no campo, ele vai ficar só na portaria. Mas para trabalhar aqui precisa disso. Será que ele tem fôlego financeiro para suportar 120, 90 dias, algumas já praticando 180 dias de pagamento? Então, a pergunta é para o pequeno, você quer realmente encarar isso? Esse grau de desafio? Não, eu quero porque para mim faz sentido ter essa marca no meu portfólio. Então, ok, vamos preparar para essa jornada. Você não vai conseguir ter no teu portfólio 2, 3, 4, 5, 10 marcas grandes. Mas você tem a primeira, ganha fôlego nos menores, aí ganha no corpo e se tornar uma empresa de médio e até mesmo um grande porte. E aí quando a gente vê o fenômeno do mercado de segurança e serviço, quando aquele médio está começando a incomodar, tipo o nosso amigo aqui, que na pandemia vendeu o vigilante no metaverso, né? Não esqueci disso não. Né? Quando começa a incomodar, vem um grupo grande e faz o cheque. E faz cheque por quê? Porque está incomodando e ele traz ali e faz todo sentido para quem está vendendo. Não tem nenhum demérito nisso. Você falou uma coisa que é muito importante, Garuti. As pessoas têm vergonha de falar que estão lucrando. É vergonha. Parece que é melhor pecado, xingar a mãe. Não é pecado. Né? Não pode ter sucesso. É a síndrome do As vira-lata. empresas têm que ser fonte de lucro. Não fique em pé se não for. Eu só posso ter uma relação contratual com alguém se aquele contrato gerar lucro. Porque se ele não gerar lucro, ele é deficitário. Se ele é deficitário, em algum momento vai faltar aqui. Uhum. No começo não, mas no meio, à medida que a relação vai avançando, vai faltar. E aí aquela empresa que eu contratei, que era a melhor do mundo, que a gente sempre contrata o melhor, começa a virar o caos no 4º, 5º, 6º mês. E a culpa é nossa que esmagou, até o fornecedor não ter mais nenhum tipo de margem. Eu assumo aqui como tomador que é muito isso. E o mercado é muito prostituído. Total. Ele aceita. O Garuti falou aqui dos encargos de 68%. 68% é uma loucura. Lembra da antiga Graber, né? Opa, falei o nome aqui. 87% de encargo. Tinha espaços para acontecer alguma coisa. Hoje você falar isso, você já está fora da licitação. Sim. Mas você vê que sim, não tem fundamento nenhum. Uhum. Não tem fundamento, porque você quer uma exigência lá em cima, você quer uma SLA lá em cima, tem prazo lá longe, né? Mas aí você não pode ter margem. Não tem como, cara. Você trabalha com 68, a gente falou ali fora, cara, é uma falta, deu prejuízo. E aí você ainda tem prazo de pagamento. E aí
Aí algumas empresas têm aquela parceria com o banco. Aí o cara vai lá e antecipa. Mais 1,5%, 2% vai Os embora. recebíveis, né? Aí não dá. Então, assim, aí é uma bola de neve, é um ciclo. Sim. Aí começa esse ciclo e o cara tá crescendo. E ele tá vibrando. E o Dinheiro cara não tá acompanha. entrando. E o cara não acompanha o DRE, ele não sabe falar de balanço, ele não tem fluxo de caixa. Tem gente que nem sabe o que é isso, infelizmente. E assim, teve uma pergunta que me fizeram aqui um tempo atrás. Mas você vai ensinar o seu concorrente? Eu falei, cara, ele tá me atrapalhando. Eu quero ensinar, quero que ele cresça. Porque a gente precisa, de alguma forma, falar não. Exato. Eu já te falei não para grandes empresas. Não dá, meu limite é isso aqui. Eu fiquei em quinto, brinquei com o Neves da participei de uma concorrência de uma grande. Zerei minhas margens, não zerei meus encargos. Eu não mexo no encargo. O encargo vai ficar lá porque tem risco jurídico, tem cobertura, tem falta, tem viatura, tem um monte de coisa que o cliente pede depois, só que ele não quer pagar de nenhum. E não quer pagar nem um pedacinho. Não é que essas margens são reais. E eu não preciso mais nem de coeficiente, nem de histórico nenhum. Eu pego o meu histórico. Se eu fizer o preço baseado no que eu tenho de histórico, eu não vendo. Se eu colocar no meu preço lá a estimativa de falta, de atraso, de cobertura, de atestado médico, não vende. Vai dar muito mais de 100% de encargo. Muito mais. Ainda mais agora, com a taxa de desemprego que é ótima, ela está baixa, mas o mercado está ruim para contratar. Não tem mão de obra. Exato. Como é que você faz? Você fechei um contrato lá, não consigo contratar todo mundo até o dia 1º, eu tenho que implantar no dia 2. O que eu faço? Implanto assim mesmo. Reserva técnica, FT. Está previsto no seu preço? Não. Tem uma margenzinha, pelo menos, de 1, 2... Não. Não. É prejuízo na cara, na veia. Então, cara, não tem jeito. Tem que estudar mesmo. O pessoal que tá vindo aí, tá fazendo investimento. A gente vê algumas pessoas ali da lista, né? Surpresa bacana, né? Surpresa bacana. Legal. Então, assim, as pessoas estão querendo aprender. Isso é ótimo. E a gente está aqui para dividir essa experiência. Eu não quero ensinar ninguém, não. A gente vai só trazer um pouquinho da experiência desses últimos mas eu acho que vocês dão um passo, até eu brinco que o meu filho fala muito isso. Pai, a gente tem que ser diferente dos iguais. João Pedro. Beijão, João. E ele fala isso no alto dos altos dos 16 anos de idade dele, né? A filha falou, ela também é uma figuraça. Maria Clara também é uma grande figura, muito inteligente. Só é mandar, né? Só é mandar. Pô. Só basta mandar, né? Como é simples a vida para eles, né? Maria Clara. Mas, pô, acho que você tocou em pontos que eu fui elencando aqui na mente, né? De fato, a gente agora em setembro fechou o melhor índice de desemprego nos últimos, desde 2015, salvo o melhor juízo, foi o melhor índice, 7,8% de desemprego, mas a gente ainda tem falta de mão de obra qualificada. E aí um outro ponto, na tua fala que eu peguei, que é o mercado é prostituído, é verdade, mas assim, qual é a parte que nos toca desse latifúndio? É isso que vocês estão fazendo. Então, quando o Garuti fala, pô, eu vou ensinar o meu concorrente porque ele está me atrapalhando, e passa justamente por essa qualificação do empresariado de ver realmente como é que se faz uma precificação correta, né? Como é que se monta um DRE corretamente, como é que ele faz o estudo financeiro, o balanço financeiro dele, o acompanhamento dele, senão ele vai atrapalhar, vai prostituir o mercado. E aí quando vocês trazem isso dentro do curso de vocês, mostra toda essa diferença de mudança de mentalidade, né? Que eu acho que é primordial para o sucesso de qualquer negócio. E aí, dentro dessa reflexão, eu queria perguntar para vocês, até usando o nosso amigo Michel, que é um dos patrocinadores do Bootcamp, patrocinador do evento, né? Da Datamassi, Michel da Datamassi, forte abraço. É possível hoje uma empresa, mesmo pequena, Garuti, eu não vou dizer nem média, porque eu acho que isso já seria inconcebível, sobreviver com o cara tomando conta só de planilha no Excel, ou o cara tem que ter um ERP, tem que ter um sistema de gestão para poder tocar um negócio de uma forma saudável? É o mundo ideal. Teria que ter. A gente sabe que muitos não conseguem precificar para vender, você imagina a estrutura, né? Operacional, porque hoje tem que ter uma mesa de operações, não tem jeito. Hoje não dá mais para você apagar a luz e trancar o escritório e colocar um alarme lá, não dá mais. Você tem que ter alguém controlando essa mesa de operações e para isso tem que lançar esse dado em algum lugar. E isso tem que ser transferido automaticamente para as áreas. Então do uniforme vai para o uniforme, a hora essa vai para o DP, abertura de vaga, e se ficar naquela troca de e-mail, né, que é lenta, né? E o vício que nós estamos agora de WhatsApp, né, que
é um outro problema também. Mas eu mandei pelo WhatsApp. Aí Eu o cara passei não o viu. e-mail. Então, o RP, óbvio, o RP é o melhor dos mundos, cara. Então tem que ter RP e tem que ter o ponto eletrônico. Sim. Esse negócio de trocar cartão de ponto cartográfico ainda, ou manual, que é pior do que o cartográfico, não tem mais condições nenhuma. E a pandemia veio para um lado bom, né? A gente deu um boom aí, eu acredito, de 10 anos em 2 anos. Acelerou demais. Sim. E trouxe um custo-benefício também. Então não é mais aquele investimento astronômico mais. Então dá para fazer isso, dá para você fazer reconhecimento facial no celular, dá para fazer geolocalização. Então, cara, eu vejo como fundamental e o momento certo. Porque quando você é pequeno, cara, você vai fazer uma implantação rapidamente. Agora, pega uma empresa com mais de 200 negros aí para implantar, vai ser duro, hein? Vai ralar. E vai tem gastar mais, mais. tem Aí, mais. 200. O E-Social tá aí. Tá aí. 200, E-Social 200 janeiro, caras hein? já não é uma empresa pequena, né? Já não é uma empresa mediana. Mas eu vou pegar o gancho aí, e a gente falou muito sobre o mercado prostituído, quanto o mercado de segurança e serviços é ruim, a gente falou bastante disso. Mas naturalmente, Andrade, isso é natural. Vai começar a separar, não tem mais espaço para isso. Está numa fase de transformação. Os dados hoje são abertos. Você faz uma compra, está lá na Receita, tem o CAGED, tem o E-Social. Isso vai amarrando, A gente está no momento da transformação. E é um pouco mal da nossa área. A área de segurança, ela nasce no militarismo. Em resumo, né, e não é uma realidade do militar, o militar planeja muito. O militar, tudo ele tem um plano, tudo ele treina antes, tudo. A gente só pegou uma parte do militarismo, que é o chute, pau, porrada e bomba. A gente só pegou essa parte. Toda a outra parte que é muito melhor, É o NHS. planejar. O NHS a gente aprendeu O bem. NHS aprendeu de rapidinho. Na hora, rápido, né? O NHS, ligeiro. na hora sai, né? Vamos planejar, testar, executar, volta de novo. Aí vai para a gente não pegou isso. A gente só pegou o chute, pau, porrada e bomba. E com isso traz uma cultura de segurança no nosso setor, que é uma cultura muito imediatista. A gente planeja pouco. A gente é muito foco em execução. Você fala, olha, derruba aquela parede, o vigilante aéreo derruba. Com certeza, é tudo que ele mais quer, né? Mas não se planeja. Então, nesse novo modelo de negócio, nesse novo momento de sociedade, de tudo, que o dinheiro não leva desaforo para casa, a inteligência começa a ser um mecanismo, uma ferramenta essencial para as companhias. Eu não vejo uma companhia sem RP mais. Você falou aqui, você que já é... Você vai falar que é médio, você não é médio não. Cara. Você não é médio não. Não seja humilde não. Ele faz média, você quer dizer? Né? Ele faz média, né? É quase um padeiro. Quase um padeiro, tanta média que faz, né? Mas ele já falou, ó, não dá para uma empresa ver sem mesa de operações. Verdade. E quantas vezes a gente já viu a base fechar a porta para ela cobrir o posto com o cara que estava ali para atender o telefone? Não, mas eu não contei uma fala história. isso. Mas eu contei essa Quantas história que vezes? não existe. Não existe essa história que eu contei. Isso é só na Não, mas isso é na França. Dinamarca. Aqui no Brasil não. Aqui não. Hoje não é mais concebível. Hoje, se tiver que o posto ficar vago, ele vai ficar. A mesa não vai deixar de existir. Perfeito. Então a gente está começando. Não, a gente já está mais avançado nisso. A gente está muito mais para inteligência do que da execução. E o que eu vejo ao longo dos anos ali, onde cada pedaço dessa margem, né, de lucro vai ser cada vez mais disputada ou esmagada pelo tomador de serviço, ele não vai ter tolerância a erro. Não dá para errar. Isso eleva o grau de profissionalismo. Aí você junta menor taxa de desemprego e que permaneça assim, mas aumenta o desafio na contratação. Você tem muita oferta de demanda de emprego, uma alta concorrência, margem apertada, tomador esmagando. Não dá para ele errar o tiro. Se ele errar o tiro, ele fechou a empresa. Verdade. É o sistema. Em relação aí ao que vocês vão trazer nessa imersão, eu vejo que tem um ponto assim, bem sensível, que é a redução dos custos, então, dessas empresas. Muito provavelmente vocês vão levar ideias, vão trocar ideias com o pessoal, vão descobrir novas modalidades. Em relação a uso de tecnologias da área de segurança eletrônica, imagens, a própria inteligência artificial que está muito aplicada hoje,
o tiro virtual que nós aprendemos aqui, o treinamento com tiro virtual, que tipo de situação e que tipo de ideia vocês vão trazer ou levar ou discutir com o pessoal? Aonde dá para buscar uma melhor eficiência na margem? O imposto está lá fixo, você falou aí do custo trabalhista, é tudo muito complicado, muito engessado, né, Garuti? Aonde que você vai dar essa dica, Neves, para o pessoal buscar? Olha, busca tecnologia, inteligência artificial, busca um uniforme que dure mais. Deve ter 1 milhão de coisas em volta para se olhar, que muitas vezes eles não têm o tempo, não têm a bagagem para olhar para isso. Ou até a dúvida, será que eu vou aplicar esse uniforme novo? Será que eu vou dar tiro virtual? Será que eu vou usar eletrônica? O que vocês vão trazer de ideia? O que vocês podem contar para a gente? Dá um spoilerzinho aí. Eu vou pegar o que você acabou de falar. Manda. Nesse momento, Zé, 1 milhão, uma fatura mensal de 1 milhão, é muito ou é pouco? Depende, né? Depende. Depende. Qual é o retorno sobre esse investimento? Exatamente. É sobre isso que precisa ser falado. As margens vão ser sempre desafiadas, o custo de um negócio vai ser sempre desafiado. Se hoje eu gasto 100, por que eu não gasto 90? E por que não 80? E talvez 50? E o tomador, ele tem que ter esse pensamento, porque quanto menor o custo operacional, maior a lucratividade da empresa dele. A conta é inversamente proporcional. E empresas não têm que ter vergonha de ter lucro. Não tem. Isso é condição de continuidade de negócio. E o prestador de serviço, por sua vez, ele tem que ter no portfólio dele a solução de sempre buscar de que forma eu consigo diminuir o custo mensal, anual daquele cliente. Isso é solução. E no mercado em que a mão de obra cada vez mais fica competitiva, não tem as margens, os custos, tudo mais, só tem um caminho a seguir, é a aplicação de tecnologia. É você empregar o recurso de maneira eficiente e inteligente. E aí a gente está falando de tecnologia. Será que eu preciso de 10 seguranças naquele local, 10 vigilantes naquele local? Não sei, será que eu não posso fazer um combo entre câmera, controle de acesso, inteligência artificial aplicada numa solução 360? Vigilante, tecnologia, processo. Será que não faz sentido isso? Mas é o tomador que tem que ver isso? Não, é o prestador. É a pergunta que eu já passo para o Garuti aqui, que levar, né? Que o Garuti aqui, ele navega nessa praia muito forte. Será que o prestador de serviço ele não tem medo de levar essa solução? Muitas vezes se o cara estiver focado em vender mão de obra, ele não vai levar, né? E aí vai se destacar esse cara que consegue visualizar o cenário, né? Consegue ver esse conjunto. E também não esquecer dele. Exato. A supervisão dele é a suficiente? É adequada? É muito? Aquele investimento tem ROI? Tá voltando de alguma forma? Por exemplo, eu tenho lá, e a gente vai trazer cases práticos lá, minha central de operações, eu monitoro 95 dos meus postos. E eu não cobro do cliente. Fantástico. Aí você fala assim, você não cobra porque você está dando? Não, é porque minha supervisão é otimizada. Não tem almoço grátis. Não tem, cara. Agora, assim, em vez do cara ficar rodando lá, posto lá que nem doido à noite, e durante o dia, porque é 24 gastando horas. Um monte de combustível. Tem lá o cronograma, obviamente, porque cada contrato tem uma SLA para ser seguido. Eu adoro SLA, porque você consegue colocar as coisas no papel, né? Não fica no celebrar os acordos. O cara fala assim, eu acho que o supervisor não veio. Não, você não acha não, ele veio sim, tá aqui, ó. Então, assim, né, você começa a tirar as coisas do achômetro. Quem acha é porque não sabe, né? Exato. Quem perdeu, né? Precisa procurar. É verdade. Perdeu o quê? O contrato. Então, cara, assim, tem coisas muito simples, viu, Zé? E, assim, inovação nem sempre é tecnologia. Às vezes uma mudança de estrutura, de processo. Mudança de processo. Esses 3 pilares para mim é fundamental. É pessoas, processo e tecnologia. Cara, não precisa inventar mais que isso. Esses 3 bem cuidado, que é o básico, vai funcionar muito bem. O cara, às vezes, ele começa a sair da caixa demais. Sai muito da caixa. A gente tem que sair da caixa mesmo. Mas não pode sair completamente. E tem muito empresário, empreendedor, que não sabe, ele não desce na sua operação. Ele não conversa com o seu supervisor, não conversa com o gerente. Eu entendo que o empreendedor hoje, o cara que executa, né? Não o cara que é sócio que investiu, mas o cara que executa lá, tem algum cargo de diretor. Está na empresa. Ele precisa descer, cara. Ele tem que ser um mentor da sua empresa. Ele precisa entender a dificuldade lá e tentar trazer uma solução. Porque às vezes o cara está no... Ele sim. Esse da operação sim. Ele está envolvido, ele não consegue mais enxergar. Chega alguém lá e fala, não, por aqui não, liga pro cara lá.
Nós vamos contar algumas coisas lá que a gente resolve às vezes, cara, dando corda. Dá corda. Dá corda que você resolve. E tem picaretagem no nosso mercado. E tem do lado do tomador também. Sim. Tem. Se você não tomar cuidado hoje, principalmente com a tecnologia, você vai quebrar a sua empresa num contrato só. Então tem muitas coisas simples, viu, Zé, que a gente vai trazer lá, que resolve bastante com investimento. Às vezes até o ROI vem muito rápido, porque você investiu, mas já volta. Sim. Esse lance da supervisão remota, que eu coloquei isso lá em 2014, eu acho, na empresa, não me arrependo, 0. Minha supervisão otimizada. O nível de vigilante, porteiro, do controlador dormir na noite é quase 0, porque a gente não deixa. Onde tem um colaborador nosso, tem uma câmera. E a central monitora 24. E não é só uma questão do vigilante, porque eu estive lá visitando a tua sede lá, aliás, eu já até comentei uma vez, passei lá num dia à tarde sem falar nada, Andrade. Passei Tô aqui lá, na porta, né? tô na porta. Eu tenho a foto aqui. Tô na porta. Aí ele, que porta? Falei, da sua empresa, me recebe e me tomar um café. Ele sempre falou que tá assim, assado, tal. Estava impecável, trabalhando a todo vapor. É Incrível, incrível. É isso. Você combinar, cenar, um cafezinho muito gostoso lá. E assim, impecável. Parabéns. Já te falei isso, tô agora falando aqui no podcast. A gente conheceu lá a central que o Garuti montou. Central própria dele para olhar a operação dele. E aí eu falei, por que você fica olhando os caras dormindo? E aí o teu operador falou assim, e se o vigilante passar mal? Eu sou o primeiro a acionar. Você está cuidando do teu ativo, mano. É claro que você inibe uma série de outras coisas, sono, fraude, algum tipo de problema, mas isso é um grupo pequeno que atrapalha o negócio. Você está olhando ali a condição do ser humano. E isso para mim não tem preço, isso é valor. Né? É verdade. Faço o meu depoimento aqui, porque eu fiquei impressionado no dia lá. Eu queria falar para vocês uma coisa que não é uma pergunta, é muito mais um espaço agora de exaltar algo que eu acho de extremamente positivo no trabalho de vocês dois. Você com a tua característica de ir no chão de fábrica, de acompanhar as tuas operações, de saber exatamente o que está acontecendo em cada canto, em cada operação tua. Isso é magistral. Tomara a Deus a gente tivesse mais gestores de operações com esse tipo de atitude. Não, então, ir no chão de fábrica, ir no Gemba, ir lá ver o que está acontecendo, conversar com as pessoas, esse olhar, né, tão genuíno de saber o que está acontecendo com cada posto, com cada função, é algo a ser exaltado. E para o Garuti, não diferente disso, ele tem as mesmas características, e essa semana eu pude acompanhar um pouco dos stories dele. Ele estava em sala de aula, treinando e capacitando o time dele. Investir no seu principal ativo, que é o seu capital humano, talvez seja um dos principais investimentos que os CNPJs deveriam fazer. Antes de cuidar do budget, antes de cuidar do OPEX, do CAPEX, é você cuidar do teu principal ativo, que é o ser humano. Esse cara faz isso com maestria. Então, parabéns por esse tipo de postura de vocês dois, como gestores, de cuidar das pessoas com tamanha eficácia e eficiência. Parabéns. Posso complementar? Lógico. Esse mérito não é só meu, não. A gente conseguiu montar um time lá e muita coisa não passa por mim, não. São os gestores que fazem. Que legal. Eu faço abertura e fechamento, cara. Os caras que tocam os treinamentos lá. E eles montam o treinamento baseado em dor, não é coisa assim do... O turnover estava muito alto, liderança não estava atuando, nós trouxemos 60 líderes para esse treinamento. 2 turmas de 30 líderes lá e foi quem montou foi a gente só deu o suporte que liderança precisa. Desenvolvedora, né? Se engana o gestor que não acredita no seu meio humano, né? Se engana. E o cara desce, acha que tá no Olimpo ali, esquece tudo isso, vai lá pro chão, vai pro Gemba, vê o que tá acontecendo, esquece o mundo, vai cuidar do seu, estrutura, aí depois você volta pro mundo, né? Você tem que olhar o chão de fábrica. E tem que ser genuíno. Né? Isso. Tem que ser genuíno. Isso. Não pode ser forçado, só ir lá igual por obrigação, excursão. Cumprir tabela. Eu vejo uns gestores tipo excursão, sabe? Ele vai lá na zona mais crítica do que ele sabe. Vai, tira uma foto rapidinho. E vaza. Não, beleza, tal. Poxa, aí não.
dia desafiador, não sei. Não, cara, vai lá, entende, puxa a tua horinha lá como se fosse o cara, se imagina na dificuldade do cara e vê o que você com a sua caneta pode melhorar a condição dele. E às vezes é tão pouco, às vezes só uma água gelada. Sim. Que faz uma diferença. Ou água. Ou água. Ou água, né? Nós já implantamos Ou contrato, água, cara. E nós verdade. estamos. Ou pô. água. É verdade. Eu já implantei contrato, com uma grande empresa aí, e, pô, pedindo um monte de documento, PCMSL, agora PGR, né? Um monte de documento, sei o que e tal. E, pô, mas não tem nem guarita. Não, mas. Falei, eu tem não o implanto. documento. Falei, eu não implanto. Isso faltando uma semana, né? Falei, não implanto sem guarita. A Elisângela tá descontrata aí, pode perguntar pra ela. Ela falou, mas chefe, não implanto. O mínimo é a guarita com banheiro. Sem guarita com banheiro, não implanto. Aí amanhã, esse passivo sobra aqui, cara. E o cara não tem condição de trabalho. Exato. Não tem energia elétrica, não tem... O cara não vai no banheiro. Aí tem cliente que fala assim, ó, meu, não, tem que... banheiro. Aí Dá esse cara passivo fala assim, líquido e certo. tem um aí. mato. É. Líquido e certo. Não, mas o cara fala, vai no posto de gasolina. Eu falei, não, negativo, cara. Ou implanta. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Como a gente já prestou serviço para algumas construtoras, tá aqui o telefone do cara que aluga o container. Aluga, entrega, a gente implanta. Então, por isso que a gente fala aqui, cara. Tem que aprender a falar não. Não é vergonha também, não. Fala Sim. não. Às vezes é melhor perder. É melhor perder. Porque você vai ficar com um passivo enorme depois. Isso Perfeito. aí não tem jeito, cara. Por isso que a gente vai falar um pouquinho no nosso curso também do jurídico. De alguns cuidados jurídicos. Exato. Que você tem que ter essa prevenção. Eu escutei de uma grande empresa. Ele falou, o cliente é soberano. Eu falei, até a página 2, cliente. Mas isso já foi. Né? Até a página 2, né? O funcionário deve ser soberano, né? O seu cliente interno, né? Que é o seu funcionário, que ninguém só lembra que ele é o seu cartão de visita lá. Né? Porque se você não pagar o cara, não der as condições mínimas, não cuidar dele, grande. Não dá. E é isso aqui, o cara. Por acaso, o seu cliente também é pessoa. Mas o seu colaborador é pessoa. Olha, tudo CPF. O CNPJ é só a base da pirâmide. Quer dizer, é o topo da pirâmide. É a soma disso tudo. É isso aí. Quando você fala em custos, né, as empresas de segurança, de maneira geral, elas têm uma obrigação de treinamentos, né? Tem treinamento que vence cada ano, cada período, é saúde, é treinamento que vai lá, o cara que é da Polícia Federal fiscaliza, etc. E aí as empresas devem sofrer desse mal, faz o básico obrigatório, porque está no custo. Não adianta querer gastar R$1 a mais, às vezes, num treinamento, porque ele acha que não vai ter volta aquilo. O Zé tá me provocando. Mas aí sai do custo, né? Sai do custo e vira investimento, né? Isso. Aí, como que você busca esse investimento, esse desafio desse investimento de preparar a pessoa? Algo que não está previsto naquele teu custo, mas que você sabe que aquele investimento vai te trazer um benefício. Sai daquele treinamento obrigatório e vai para aquele treinamento que sensibiliza. Você quer falar que você disse que eu provoquei? O Neves não tá aguentando, ele quase para no meio a pergunta ali. Aqui nós estamos para o quê? Vai lá. Por que nós estamos aqui? Vai lá que eu vou respirar, porque eu vou engatar a segunda aqui, cara. Vai dar ruim. O empreendedor que nós falamos no começo, toma risco o tempo todo. A gente não tem certeza de nada. A gente trabalha com perspectiva, cara. Então, assim, garoto, você trouxe 60 líderes pra fazer lá o treinamento, montamos kit, squeeze, sacola, caderno, bottom. O cara sentir parte ainda teve happy hour depois. Tem alguma empresa que faz happy hour pra vigilante? Pra líder, pra controlador de acesso, zelador? Eu não conheço. Só uma. Tem que puxar pra mim. Porque os caras não fazem mesmo, né? Não faz. O cara não faz nem comercial, cara. O cara economiza umas coisas ridículas. Do vigilante. É verdade, quando fica furada lá. Então, assim, a gente tem que tomar o risco, inclusive, nessa área. Por que nós temos treinamento? Fizemos um estudo, turnover alto, viu que os líderes só eram de direito, não era de fato, não estavam atuando. E aí, para cobrar, você tem que ensinar. Exato. Então, aí nós fizemos uma estrutura um pouco parecida, assim, ó, mais enxuta, mais parecida, trazendo dados para ele. Então, nós trouxemos lá para os líderes todos, independente da função, porque a gente tem lá zelador, bombeiro, tem vários tipos de líderes lá, de funções diferentes, falar de turnover da empresa. Falar quantas horas nós pagamos de FT no ano. Quantas horas nós pagamos de atraso no ano. E ele é parte desse problema. Porque ele é o nosso líder lá. Ele é o nosso gestor no posto de trabalho. Ele sabe desse número. Algum dia alguém falou para ele. Ele não sabe nem o impacto que isso vai dar para ele. Exatamente. Falar o que isso pode impactar negativo ou positivamente. Aí o cara fala assim, mas você podia me dar um aumento. Podia me dar uma gratificação. Tá, mas o seu contrato é muito ruim. Aí ele fala, meu contrato? Você não é o líder do posto? É seu contrato também. Como não?
Então a gente trouxe ele para dentro da empresa, para Sim. dentro do problema e lá na frente para dentro da solução, porque nós vamos analisar isso durante 90 dias para ver qual o resultado que esse treinamento deu. Já temos algumas boas mudanças que estão acontecendo, estão mais atuantes, né? Tem alguns cases lá também, óbvio, tem coisa ruim, mas tinha líder que é muito bom e foi exaltado lá também, porque vira exemplo para os demais. Ó, Então assim, tem que tomar o risco, Zé. E normalmente a gente põe o dinheiro na frente e supõe que isso vai dar certo. Zé, o Manda. mercado é muito ruim. O tomador é muito ruim. Eu vejo discussões do porquê pagar a reciclagem. Porque isso está Quem na planilha. Isso. Isso aqui é obrigação da empresa. Quantas vezes você já ouviu isso, garoto? É obrigação, tem que estar no preço. Exato, não tem almoço Não grátis. tem. Não, mas a empresa tem que pagar isso aqui, porque isso aqui está na planilha de custo. E a gente está falando de coisas que é obrigação legal. Exato. Reciclagem, a cada 2 anos, o cara vai lá, fica 3 dias ou 5 dias agora? 3 dias. 3 dias, lá 8 horas cada dia, cada 2 anos. É muito pouco. E tem umas outras que pagam um curso EAD em alguma coisa, sem pé, sem cabeça, mas ele apresenta lá um papelzinho lá para o cliente e acha que isso é desenvolvimento de suficiente. pessoas. Não é desenvolvimento de pessoas. Qual é a trilha de carreira? O que aquela pessoa precisa para ocupar aquela posição naquele posto de serviço e dar os próximos passos dentro daquele posto de serviço? E se já bateu no teto naquele posto de serviço, qual é o próximo posto dentro de algum outro contrato? O vigilante, o colaborador, o porteiro, o auxiliar de limpeza, não importa a posição. Ele é o ser humano, ele é incansável na busca de melhorar condição de trabalho, de benefício, de salário. E a empresa não faz isso. E só tem uma maneira de fazer isso, é a qualificação. E aí tem um pouco das empresas e muito mais do tomador, que joga isso na condição do profissional. Não, mas se ele quer crescer, ele tem que correr atrás. A responsabilidade é dele. Cara, é um ciclo vicioso isso. Eu acho que é gato uma correndo outra atrás do pirâmide aí rabo. pra mim, sabe? É. Todos têm a sua parcela, falando Sim, agora todos têm como a sua prestador, parcela. sabe? Porque Sem assim, dúvida. porque é o que nós falamos antes, a síndrome do vira-lata, do coitadinho, também não serve. Não Sim. serve. Ah, eu não sabia, por exemplo, eu tenho lá um aplicativo hoje, lá, RP, que tem um portal, um saque. Toda a comunicação com o colaborador é dentro do portal. Então, atestado, plano de carreira, oportunidade, premiação, benefício, tudo lá. Ele tem que correr atrás. Tá lá. Nesse curso de líderes, 10% não tinha nem baixado o aplicativo ainda. Isso já está mais de um ano na empresa. Então, mas você Então, você vê que tem uma disponibilizou. parcela? Está disponibilizado. Você Então, disponibilizou. sim, Você sim. correu, você mostrou o caminho. Aí agora nós Mas mudamos. a grande É. maioria, e mesmo dando o caminho, não foram atrás. Não. Tem um pouco de comunicação. Sim. Mas grande parte das empresas, grande parte, esmagadora, não tem nada. Eu sei. E o tomador também não coloca no seu edital de contratação a previsão de desenvolvimento, de... complementar o desenvolvimento das pessoas. E quer que dê certo. Exato. E voltar para o custo, aí o cara fala assim, reciclagem. Tem um problema na reciclagem, que muitas empresas não especificam. Quem cobra no dia que ele está fazendo o curso? Está no seu preço? Ou só tem a reciclagem lá? E os Porque dias você tem que ele vai ficar substituir fora? aquele camarada. Tá no preço? Eu tenho... 90% não coloca no preço. Vou te falar de experiências que eu tive em editais de segurança humana. 5 dias de integração. Estava no edital. Ótimo. 5 dias de integração. E quem recebeu meu edital vai saber disso. 5 dias como sombra. O cara não pode executar nada. A gente espelha lá, de 3 sombra. a 5 dias. 5 Exatamente. dias no edital. Perfeito. Todos os cursos obrigatórios. Eu tava louco. Quais os Eu nunca cursos? recebi um edital desse. Onde tá isso aí? Opa, meus editais são assim. Que a gente Meus faz isso, que editais eu são falei lá assim. atrás. Eu faço sem pôr no preço. Cursos complementares. Ah. Eu pôr no vendo. Lembro lá, uso progressivo da força, liderança, comunicação assertiva. Era uma matriz de 120 horas de desenvolvimento do profissional. Obrigatório. Eu tinha um campo na sua RFP só de treinamento. Só de treinamento. Pô, é o melhor dos mundos. Exato. Porque muitas vezes a gente tem que
né? Mas é que a gente volta para Ou a aquele grana na ponto. frente. Você celebrou os acordos. Aí é ótimo. Isso. Ou seja, não tem como Não a pessoa tem fugir almoço isso, grátis. Não, né? não. Você celebrou Não os tem. acordos. Ponto. É o melhor dos mundos. É isso. Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Tentar despertar ambos os lados. É. Por isso que o Neves está aqui Sim. Na figura do tomador. representando os tomadores e eu representando os prestadores. Cara. A gente tem que entrar no equilíbrio. Sim. Não dá para um ganhar e o outro perder. Tem que ser um ganha-ganha. papel muito Ganha, importante, ganha. porque você tem que sensibilizar ele de que aquela Claro, coisa que é evento- importante. o Neves colocou, mas eu acho que a vantagem é você poder chegar nele e falar, faltou isso, faltou aquilo, de você ter esse relacionamento e essa comunicação, que é o que você falou, que muitos não fazem. Muitos não fazem e muitas empresas também, vamos falar agora do outro lado, não dá abertura. O edital vem muito fechado e tal, e você não consegue sugerir nada. Eu já adotamos uma estratégia da empresa, com o comercial, a gente vai responder o escopo, que é lá, tá? Orçamento conforme escopo. Aí B e C. Sugestão. Tem duas. A gente já saiu da caixa. Então isso aqui é o que você pediu. Mas pensa nesses dois aqui, ó. Respondendo ipsis literis ao solicitado. E, Mas entendo que podemos ter o cenário B e o Cenário B, C. cenário C. e vou te falar, a perfeito. gente fala muito de pessoa de É isso. entrega e propósito. Propósito sem dinheiro e comida na mesa não existe, bonitão. Aham. E eu já tenho cliente que você, pô, Gabriel, você tá colocando premiação pro cara fazer a mesma coisa? Eu falei, a política de premiação da empresa lá é o quê? Não faltar, não atrasar, ser pessoal, Perfeito. uniforme. É simples. É pra fazer o básico mesmo. Garote, Mas não tem segredo, cara. O Garoto. cara não tem a comida, filho. no, Faz diferença. no Sim. edital que eu soltei e solto ao mercado, além dos treinamentos, eu ainda coloco plano de saúde, específico qual, e ainda coloco 8% de uma cesta natalina no Natal. Tá lá. Então, ótimo. Ó, Especificado. você falou o que a gente pratica aqui, que era legal Tô se falando todo mundo sério. praticasse. Ótimo. Você falou que o mercado devia praticar. Porque aí a gente vai educando de baixo para cima. Se for o caso. Isso, Sim. essa Se o educação. prestador, Essa o tomador conta- começa a ouvir isso, Essa isso aí, uma hora conta fala assim, não pô, é vou fazer. do Faz prestador. sentido, né? porque assim, Essa ó, conta não é do prestador. cara. você faz assim, ó, porque a nossa terceirização é repasse, cara, não tem muito segredo. Você não põe na conta, não fecha. Aí. Então você põe lá o escopo padrão. Eu faço isso aí. O A é o padrão, o cara pediu lá, secão. Normalmente é o seco, CLT, ou CCT. Aí o B, premiação. E o C, premiação e convênio. Mas é isso. Aí você, tecnologia e tal. Mas isso aí, pra mim, cara, é um dos problemas da tecnologia. Não vai resolver. Não. Você coloca uma puta tecnologia, desculpa o termo. Pô, o cara ganha mal pra cacete. Hein? Não vai resolver, cara. Agora, se coloca 10% do salário de prêmio, ainda é pouco, mas pra ele já não é tão pouco assim. Já é uma cesta, já é um mercado, já é um açougue, já é um churrasco. Não importa o que ele vai fazer. para todos nós é muita coisa. Lógico, no caso cara, é do garoto, proporcional. Exato, no caso do garoto seriam uns 50 pau. Pois é. Mas olha só, Não, para nós, aqui na Praia Embi é 20. Então, para nós que já estamos há mais de 20 anos no mercado, quantos de nós, e aí eu falo que a gente tem bastante amigos, quantos de nós se propõem a fazer diferente? Quantos de nós? dá para contar no dedo. Exato. Porque Essa é a questão. Muitos de nós, né, não solta nem o edital, deixa para área de suprimentos, compra, sei lá o nome que se dá pra essa área. Eu ia pegar esse ponto. né, Fala dele. E que, Eu ia assim, pegar isso. é uma área super especializada em comprar, mas não sabe a dinâmica ou tem o conhecimento adequado para fazer uma compra técnica. Perfeito. E que muitas vezes não dá nem ouvido à área técnica. Às vezes a área técnica não tem nem voz ativa para falar, olha, compra isso, aquilo outro. Não, ela recebe não é nem edital, né? Pacote tomada de fechado. preço. Uma tomada de preço É. ali, olha, consultei o mercado, mas com base em quê? Consultei o Google, o amiguinho da escola, da faculdade, eu não sei. E olha, as 5 melhores propostas para essa atividade tá aqui, ó. Não, mas eu não preciso do vigilante motorizado, porque aqui não tem espaço para andar de moto. Ah, não, foi o que veio aí, porque lá não sei aonde é o vigilante motorizado, mas não Exato. aplica. Exato. Ou o porteiro armado? Dá, porteira boa, armada. olha, Essa é clássica, hein? Essa é clássica. Tá de brincadeira. Dá pra ser um Não. vigilante sem arma? É, Fica mais não, Não, barato. mas Caralho, agora. Mas essa pergunta. Isso aí eu escuto toda É hora. perigoso, né? Não, e o cara que pede assim, ó,
vigia/vigilante, como se fosse a mesma coisa. Manda o preço aí. Vigia barra. Você quer vigia isso ou aí já quer vigilante? dizer É que ele já muito está diferente. abrindo para essa coisa dúbia. Já está abrindo para isso. Eu acho que ele nem sabe, Zé. Eu não acho que é sabe. pior. Pior ainda, né? Porque se o cara souber, ele não vai pedir o vigilante Não. igual o vigia. Porque não tem nada a ver. O vigia você encaixa ali perto do porteiro, vai. Controlador de acesso. Sim. Mas o vigilante não, cara. Não dá. O custo é E o outro. O porteiro profissional de é outro. Honda motorizada? Tem pra caramba. E agora, você pegou Esse é uma ferida, ruim. eu vou falar agora. Tem muito cara que faz. Ele fala que não faz e no fundo ele faz, porque eu já concorri com um monte de gente. Levei meu jurídico, fizemos uma defesa que não pode, que não sei o que e tal, e eu perdi porque os caras falam que pode. E não dá pra discutir, porque E não aí adianta. agora a moda vou apertar o Ozawa. É o prevenção de perda. É o fiscal de piso. Como é que é, ô garoto? Ah, isso é antigo. O Ozawa tá pegando um negócio aí, fiscal de piso, fiscal de prevenção, é Essas antigo. invenções do Ozawa aí. Isso é coisa do Ozawa? Essa coisa do Ozawa. Essas adaptações você veio. nem quando não tá aqui. Beijão, Você Ozawa, tá a aqui. gente te ama, Abre cara. o olho, japonês. Eu perguntei tudo isso porque eu sei que você muitas vezes aí colocou situações de tecnologia, colocou situações de gente armada, do tipo de profissional, foi lá e falou, eu preciso deste tipo de coisa. Não deixou para o pessoal do suprimento decidir sozinho. Eu já vi o Neves, já entendi ele trabalhando nesse formato. Isso é uma coisa que não é toda hora que a gente encontra. Você sabe disso. Porque muitas vezes o cara fala, eu quero um controle de acesso. Vai aparecer uma catraca de qualquer jeito, talvez um controlador que não seja no servidor. Vem uma biometria facial, é aquela biometria facial que não é bem uma biometria facial. Essa é a grande dificuldade que a gente vê no mercado. Precisa falar mais e entender mais isso, né? Zé, a área de compra dos suprimentos não tem competência de avaliar tecnicamente uma solução. Assim como a área técnica não tem competência de avaliar a condição financeira de um contrato. Perfeito. É cada um no seu quadrado. Você faz a sua parte indicando Quando eu recebo aquilo, uma né? proposta técnica, importante. primeiro, eu tenho eu tenho um eixo de validação. Quais são as premissas para a escolha de empresa? Não é de qualquer coisa. Para não ficar enviesado ali em Não perder empresa A, tempo, B. Olha, Nem perder tempo. financeiro é isso, trabalhista é aquilo, reputacional é aquilo. Faz a matriz. Aí você coloca os nomes das empresas. Qual encaixa nessa matriz aqui? A, B, C, D, E. Ótimo, legal. Tem o edital, solta no mercado com essas empresas que encaixaram na premissa de compra. Legal, vai lá, solta no mercado. Aí a gente recebe duas propostas. Uma técnica e uma financeira. A financeira, eu não quero nem saber. Eu não tenho competência para analisar a proposta financeira. Eu tenho competência de avaliar a proposta técnica. E eu falo, olha, eu tenho X dinheiro e eu tenho essa condição. A proposta técnica atende a minha necessidade aqui? Sim, atende. Legal. Está dentro da premissa, a proposta técnica atende e eu tenho tanto dinheiro. Área de compra, suprimento. O que eu tenho encaixa? Às vezes não encaixa. E eu não quero que ele me fale quanto custa, porque senão eu vou inclinar. Ele tem que falar, olha, das 5 empresas aqui que você avaliou, 4 tecnicamente estão validadas, mas só 3 financeiramente encaixam. Não tem nem que ver a quarta. Melhor não ver. Acabou. Essa é a competência da área de compra. Agora sobrou as 3. Beleza. Agora vamos agora enxergar, é o que chama-se de last call, né? Quais são as condições financeiras? E nem sempre a mais barata é a melhor. Normalmente não é. Melhor opção de contratação. E olha Normalmente que você não é. já passou vários crivos. E Você nesse já caso está você já qualificado, né? Você já tá num crivo de tanto faz. É. Qualquer uma das 3 serve. Entrega, né? Entrega. E já passou no crivo técnico e tal. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Será que no last call, aquela que foi a última classificada em termos de custo, será que consegue chegar? É a esmagadinha que o tomador Normal. faz. É o normal. Chegou, não, puta, todo equilibrou aquele 1, 2% técnico. Tá, quais são os diferenciais dentro daquela matriz de premissa que faz uma escolha técnica ser mais sentido? Aí, às vezes, quando dá esse empate, é premissa. Qual aderente está na planilha de premissa?
Aí você tem uma contratação certa. Essa é a forma de uma contratação equilibrada. Agora, deixar uma área que não tem competência técnica para escolher o que você vai... Não vai dar certo nunca. É impossível dar Nós estamos certo. falando de uma compra estruturada, né? E o Neves passou um passo a passo de uma compra estruturada. Sim. Né? E Não, aí, vou passar na muitas imersão, vezes, né? Só passou a resumo. A E esse- pergunta era justamente para provocar essa resposta. E a gente sabe que aí agora na visão do prestador, que muitas vezes no nosso mercado de pequeno e médio, você tem que ensinar o cliente a fazer isso. Sim. Ele não sabe. E não sabe porque ele, muitas vezes, ele tem outra atividade. É o síndico que tem outra atividade, é o gerente que tem outra atividade, é o zelador. Ele não é o core dele. Então ele está ali representando um conjunto de pessoas Sim. na melhor da boa fé. Ele quer estar fazendo, Sim. mas ele não sabe, cara. E aí o cara me apresenta lá o vigia condutor. Quando apresenta, né? E aí o cara e aí qual é o problema que eu vejo vamos falar de condomínio em geral, residencial. Mas Ele é leva tão pra legal. assembleia. Ele é tão legal. Aquele Comercial, tiozinho o que- comercial, quando o comercial fala assim, Tão chefe, legal, o cara- é bom, o hein? comercial vai lá e fala assim, chefe, então, nós ficamos lá em segundo, terceiro, mas eles vão decidir na assembleia. Eu falei, já perdemos. Já perdeu. Sabe por quê? Porque na assembleia eu vou voltar no preço. É. Eles vão nem querer saber se é vigia, se é vigilante, se é porteiro, se é O cara fiscal. vai olhar o preço. Ele vai olhar a última linha. Vai olhar assim, ó, esse aqui representa 33%, esse representa 28%, esse representa 24%. Exato. 24%. Ele entra na assembleia só pra votar no mais barato. Exato. Então, assim, que é o que o Neves falou, não tem nem que subir esse preço. Esse cara que não está enquadrado, o vigia condutor, o controlador condutor, não importa o que seja, ele não tinha que ser desclassificado. Legalmente falando, não dá. Então, assim, infelizmente, a maioria dos contratos pequeno e médio, a gente tem que ensinar, e ensinar no bom sentido, não é orientar. Não é nenhuma linha de arrogância. não é de... Mas tem que... catequizar, né? Falar, olha, existe esse lado aqui, né? Por que vocês não abrem? Às vezes eu falo assim, pergunta tudo isso. É igual quando você já está no contrato e o cara abre um bid. Abre uma tomada de preço para equilibrar. Normal acontecer, 1, 2 anos isso acontece. E aí, bom, o contrato lá tem convênio, tem prêmio, tem diferencial, tem um monte de coisa. Aí o cara abre de CCT. Pô, vai ficar mais barato, né? Lógico. E você vai ficar mais caro. Fala, cara, mas você precificou correto isso aqui? Você viu tudo que tem então, hoje? Não dá, né? Você quer que eu mande um preço sem nada? E a gente troca a equipe toda em 6 meses? É o único jeito, porque não dá pra eu manter. Então não, pera aí que eu vou refazer. Aí o cara, então assim, você tem que dar uma orientada. Porque senão você, Enquadrou total, às vezes você não né? ganha, Sim, sim. ou você perde, mais porque normal. O cara quer comparar a laranja com banana. Principalmente se trocar o síndico. Então, Assim. Trocou o síndico para ele falar que a gestão dele é mais eficiente. Exato. é a oxigenação. É. Palavra da moda. o que- Oxigenação. o que Ou seja, tá tudo o que é podre, sadio precisa também. oxigenar. É sadio, mano. É sadio Mas os caras também. ripam do primeiro mês, né? Porque não aguenta. Porque Pois é. aquele senhorzinho que é legal, que vai lá levar a sacola da Dona Maria, ele não vai mais existir no mês Não vai. seguinte. Meus irmãos, a gente vai chegando já? pro fim aqui. Vamos ficar mais A meia gente tem um hora. momento pega a visão, mas como o Papo papo foi tão reto. bom, Papo reto. o momento papo reto, a conversa foi tão boa e fluiu de uma forma tão bacana, eu queria deixar esse espaço para vocês fazerem as despedidas de vocês, mas principalmente para vocês convidarem as pessoas para participarem da imersão que vai ocorrer agora nos próximos dias 10, 11 e 12. Então, por favor. Imperdível. Dois profissionais desses. Pois Você não sabe a correria de agenda que foi para equilibrar. Eu imagino. Uma loucura. Difícil. Por favor. A Vai lá, palavra está garoto. com vocês. Difícil, mas assim, essa é no propósito, viu? Pra quem não acredita no propósito, essa é no propósito, cara. Porque nós temos várias atividades durante o dia, semana, às vezes até final de semana, que a gente tem que dar uma ajustada na agenda. Sim. É que assim, quando eu coloco alguma coisa assim como meta, aí a gente tem que se virar. Né? Então, quem puder participar, tem que estar lá, porque nós vamos, como o Colette fala, vamos abrir a caixa de ferramenta lá. Vamos mostrar como que pode ser feito, e muitas vezes não é essa loucura toda que o pessoal imagina aí, que vai gastar milhões, que não tem condição e tal. Então começa pequeno, mas pensa grande, faz um planejamento. Eu não tive essa oportunidade lá atrás, mas eu tive uma diferença lá atrás. Eu mantive minha consultoria durante 10 anos com uma empresa rodando. Então a empresa reinvestiu. Não sei da grana, né? Então, e aí facilitou um pouco a minha vida, vou ser honesto, porque se eu tivesse que tirar lá salário mensal, provavelmente
eu ia sofrer um pouco mais. Então, para quem não tem essa condição, tem que planejar, tem que estruturar. E lá nós vamos transferir essa experiência de mais de 25 anos. Um pouquinho de tomador que eu tenho, porque essa entrega nossa vem do tomador. Muito prestador não consegue entregar a qualidade, porque talvez ele não teve essa experiência de tomador de serviço ou de operador também. Porque eu fui segurança pessoal, lado, né? eu sofri na pele. Fiquei lá o pé de bolo lá, que nem doido lá. Então eu entendo hoje que precisa de uma banqueta ergonômica. Faça esse investimento que você diminui seu turnover. Às vezes você perde profissional porque não aguenta mais ficar de pé. Sim. E aí você põe uma banqueta ergonômica que custa caro, em vista do contrato, vai uns 600, 700 pau, mas 2, 3 FT pagou. Então são coisas pequenininhas que a gente fala de inovar, mas nem sempre inovar é uma coisa, né, amplamente tecnológica. Às vezes é uma mudança de procedimento, um equipamento diferente, sair da banqueta do boteco lá de madeira e colocar uma ergonômica. Exato. Em vez do cara ficar sentado com o pé em cima, bostado, ele está sentado corretamente. Ei, fera, cuida das pessoas. Zé, pega a visão. Quem contrata mal, paga 2 vezes e vai contratar de novo. Não tem jeito, né? Tem que cuidar das pessoas. Eu vou aproveitar aqui e reforçar o convite dia 10, 11 e 12. Vem com a gente. Vai ser uma imersão com muito cuidado. A gente está preparando o material com muito carinho. A gente está colocando todo esse aprendizado aí. Não vou falar quanto tempo tem para não denunciar a idade. Meus 5 anos. 30 anos. Meus 5 anos exponencial aí de experiência. E aí, uma vez eu escutei, qual é o pulo do gato? Não tem pulo do gato. Né? Tem o que deu certo, o que não foi tão certo, o que foi muito bom, o que não se deve fazer, sob nenhuma hipótese. Porque tem muito malabarista no mercado, né? E tudo que a gente não vai falar na imersão é de malabarismo. A gente vai falar de como potencializar ali as entregas de maneira correta, como tem que ser. E como o mercado deveria agir. Então, te agradeço. Agradeço, Zé, o espaço. A gente vai estar mergulhado aí. Espero vocês lá, né? Assim como o grande público aí que está nos assistindo. O programa de maior audiência aqui do canal. Vamos lá fazer uma visitinha lá, né? Vamos lá. Estou aguardando vocês lá. E reforçando, né? O material está sendo feito com muita dedicação, com muitas horas aqui, muitos anos de experiência, né? E o material não está pronto, porque ainda não. No dia, na hora sai. Não, no dia, adaptações acontecerão, porque muitas coisas a gente vai aprender lá com a dinâmica dos participantes. Tem muita coisa boa lá pra gente. Posso só fazer um complemento aqui no nosso convite? Nós vamos trazer aí do mercado um cara de SLA para ensinar como deve fazer uma SLA e como o tomador cobra esse SLA. Além do Neves, que já vai martelar bastante nisso. Vou trazer um especialista jurídico para falar um pouquinho sobre a prevenção trabalhista e algumas questões de contrato também. Perfeito. E um cara financeiro de mercado. 65 anos, 50 de experiência. Então, assim, nós vamos falar de muita aula. Aí esses caras vão dar aula. A gente vai trocar experiência aí, né? Transferir um pouquinho mas esses vão vir pesado aí para fortalecer. Esse conjunto vai ser muito interessante. Vai trazer um aprendizado super bacana. Parabéns aí pela imersão e pela vontade de democratizar o conhecimento. Parabéns. Contigo, meu irmão. É isso aí. Encerrando, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu sei da dificuldade da agenda. A sua agenda está muito complicada. A dele, ultimamente, eu vi que também estava complicada. A gente falou, tem que ser essa semana, porque justamente vai ter 10, 11, 12 a imersão. Então vamos aproveitar e fazer essa podcast especificamente, exclusivamente e especialmente para vocês. Moral a nossa, hein? Muitas, tá louco. Por isso que eu mudei tudo. Não, vamos. Bora. Tá certo? Tá certo. Tá de apoio? Total. E hoje 2 convidados, 2 frases. A primeira, palavra convence, o exemplo arrasta. A segunda, 2 dias mais importantes da sua vida. Primeiro, quando você nasce, e o segundo, quando você descobre o porquê. Mark Twain. É isso, meu irmão. Pro alto e avante. Pro alto e avante.